Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o D e eu estou aqui com a Ti ao meu lado. Boa noite, Ti. Boa noite, Dê. E hoje a gente vai fazer o tão esperado documentário de Higurashi no Nakoroni que a gente prometeu desde o final de 2021. ひなみ沢連続開始事件、それは最初はただの偶然だったんだと。今年は誰が死んで誰が消えるんでしょうね。これを読んだあなた、どうか真相を暴いてください。それだけが私の望みです。A gente vai separar ele em 4 vídeos, vamos falar sobre o autor, sobre o anime, a estrutura e a conclusão, e assim acredito eu que vamos falar sobre Higurashi como um todo. E claro, a gente depende de vocês para divulgar, então espalhem para geral, porque vai dar um trabalho imenso, mas eu acredito que vai valer a pena. Hoje então a gente vai falar sobre o autor e quem começa é a Ti. E é isso aí, galera. Antes de começar aqui, eu quero agradecer a todo mundo aí por todos os likes e tudo mais já. Eu não vou nem falar nos próximos vídeos, então obrigado, muito obrigado, né, pela atenção com Higurashi. E outra, muito obrigado, Marcos, por fazer todo esse conteúdo para nós. Ele fez a pesquisa de Higurashi pra gente, as curiosidades, todas as histórias que a gente vai trazer aqui para vocês, foi o Marcos que escreveu. Então, muito obrigado mesmo por ter feito o roteiro para nós. Gente, vai dar um trabalho danado. Então, assim, curtam, compartilhem, comentem, e é isso aí, beleza? Então, vamos começar aqui já. Com Higurashi no Nakoroni, ou Higurashi When They Cry, é um anime baseado em uma série de jogos do estilo visual novel com o mesmo nome. A história começa contando a história de Maebara Keiichi, que se muda da cidade grande para a vila de Hinamizawa. E ele vive sua vida comum, né, junto com seus amigos, no clube de jogos, até que começa a descobrir sobre mortes e desaparecimentos misteriosos de pessoas. Gente, é uma história de suspense e terror, mas assim, bem terror. Porque, pra quem assistiu sabe, pra quem não assistiu vai assistir. A gente também tem todas aí as playlists de Higurashis que a gente já assistiu. Então a gente fortemente recomenda, mas não é para os fracos, né, Dê? Sim, se a gente usar um filme como exemplo, ele lembra muito Jogos Mortais, porque tem cenas extremamente violentas e, assim, ele não se preocupa nem um pouquinho com quem está assistindo. Então, quem for assistir Higurashi, quem está procurando uma ordem de ver Higurashi, lembre-se disso, que é mais 18. Exato. Continuando aqui, então, algumas curiosidades. O Nako, do título, possui um duplo sentido, podendo ser fazer sons, referindo-se aos sons feitos por organismos não humanos, e além também de significar chorar. Portanto, o nome pode ser traduzido como quando as cigarras cantam ou quando as cigarras choram. E choram. Quando você vê o anime, vão notar que tem sons de cigarras em momentos específicos, né? Em algumas cenas clímax da obra. E eu acho que essa é a ideia desde o começo. Quando a gente escuta as cigarras cantarem ou chorarem, saberemos que vai acontecer alguma coisa de ruim e bem ruim. Embora seja comumente chamado pelos seus fãs de visual novel, é mais correto chamá-lo de sound novel, pois diferente da visual novel, em que se lê textos na tela e escolhe rotas de acordo com as escolhas do jogo, aqui não há escolha, a história segue unidirecionalmente. Só explicando rapidinho o que significa isso, visual novel, você lê a conversa dos personagens e aí te dá opções de respostas, geralmente, onde a sua resposta determinará o final da obra ou um novo caminho. E a visual novel e a sound novel, na verdade, você apenas lê o texto e acompanha tudo o que está acontecendo, mas sem alterar nada. Então essa é uma diferença de um e do outro. Por isso, eu acredito que seja sound novel, né? Porque você mais escuta a novela do que você necessariamente lê e faz alguma coisa relevante. Seu autor usa o pseudônimo de Ryukinchi Zero Nana. Originalmente, ele lançou seus jogos pela produtora Donjin Zero Seven Expansion, que é do próprio autor, que a gente vai falar um pouco sobre ele agora. O autor, que a gente vai chamar de Ryu, porque o nome inteiro é meio complicado pra nós, é um artista e amante de jogos eletrônicos, animes, mangás, e ele estudou numa escola vocacional especializada em artes.
Na época, né, nessa época aí, lá pelos anos 90, se eu não me engano, ele escrevia histórias independentes, ele tentou escrever mangás, livros e etc., mas ele se sentia muito incapaz de fazer algo profissional. Depois de terminar de estudar no colégio, ele tentou ingressar na carreira de desenvolvedor de jogos, mas se frustrou pelas tentativas fracassadas. Desistiu da carreira e resolveu trabalhar em uma loja de roupa masculina, e meses depois tornou-se servidor público. O cara fez de tudo, né, gente? Já trabalhou em comércio, trabalhou em servidor público, fez doujinshi, fez desenvolver o jogo, vixe. Em 1990, um de seus amigos o convidou a ser membro de um círculo de doujin para criar um mangá de conteúdo erótico e uma visual novel. Porém, ele não possuía as habilidades básicas de desenho do computador, e mesmo assim topou a oferta. Certo dia, ele se encontrou com um colega que fazia parte de uma trupe, que é um grupo teatral, e se inspirou em escrever uma peça chamada, olha só as pronúncias, hein, galera, Hinamizawa Teiryujo, Hinamizawa Bus Stop, ou, traduzindo para o português, o ponto de ônibus de Hinamizawa. Nela, há duas personagens principais, a Mion Sonozaki, e a Rika Furude, ambas com idades mais avançadas do que em Higurashi, sendo a Rika a senpai. O projeto nunca foi entregue. Depois de um tempo, ele enviou a história para um concurso, mas acabou perdendo. O projeto acabou virando um eroge, um jogo de PC com um conteúdo erótico, a ser vendido na Comic, a maior feira de produtos doujin, mas foi um fracasso de vendas. Das 200 cópias, apenas 5 foram vendidas, acumulando um prejuízo de cerca de 80 mil ienes. É sobre isso, né, galera? Embora fosse um fracasso, o Ryu ficou satisfeito com a experiência e criou seu próprio círculo de produtos doujin, que é a 07 Expansion, tendo ele também como ilustrador pela falta de outra opção. Começaram a fazer um jogo de cartas, mas o grupo criou interesses em criar uma visual nova. Então, Ti, como a gente pode ter notado nas partes que você leu, né, que você comentou aqui com a gente, ele era um funcionário e o dono da mesma empresa, só que uma coisa interessante que eu acho que vale contar para todo mundo é que em nenhum momento ele desistiu, né? Você leu em uma parte que ele tinha sido recusado, né, o projeto do Hinamizawa, do ponto de ônibus, só que mesmo assim ele criou uma nova alternativa, que foi o eroge, e logo depois ele já estava pensando em uma visual novel, o que mostra o quanto ele estava empenhado em fazer um jogo de sucesso, né? Em fazer uma história que valesse a pena. Apesar de não se achar uma pessoa capaz, ele nunca desistiu e sempre continuou tentando. Então fica uma mensagem legal para todos que tem uma história para criar ou pensam em fazer algum projeto, que não desista mesmo se fracassar, né? Porque uma hora vai dar certo. Continuando a trajetória do autor, a gente vai contar agora como que Higurashi foi criado. A gente sabe como ele criou a empresa, o sonho dele por jogos, mas como que surgiu Higurashi? É o que a gente vai tratar agora. Higurashi no Nakoroni, como foi dito antes, foi baseado em Hinamizawa Bus Stop, que é uma junção de outras inspirações, seja no mundo otaku ou não. Primeiramente, apresenta forte inspiração nas obras do estúdio de visual novel Kei, mais precisamente nas obras Air e Canon, que foram uma das primeiras obras escritas por Jun Maeda, o mesmo que também escreveu Clannad, também do estúdio Kei, e Angel Beats, anime original da PA Works, e em Tsukihime, do estúdio Typer Moon, que também fez obras da franquia Fate, como Fate Stay Night. Falando um pouquinho das inspirações dele, né, eu vi 3 de 5. Clannad é um drama, bem diferente de Higurashi. Angel Beats também, e Angel Beats é um plus, porque ele foi feito com poucos episódios, e eu achava até então que era um anime original, eu não sei se tem jogo, né, porque Clannad já tem. E Fate, que também é um jogo, né, um visual novel, que eu gosto só um pouquinho, gente, vocês nem reparem que eu gosto um pouquinho de Fate, que dizem que Tsukihime faz parte do mesmo universo. Eu considero que não, para mim é uma inspiração, a gente vê referências, mas não que as duas histórias se passam no mesmo local. Até que me prove o contrário, eu não acredito nisso. Só que como o assunto hoje é Higurashi, não vou falar nada de Fate. O Ryu ficou fascinado na forma em que Air e Canon conseguiram trabalhar momentos de comédia, criando empatia com os personagens para que no futuro possam experimentar o sofrimento deles. Já no caso de Tsukihime, foi uma principal inspiração para criar uma visual novel. Tem uma frase dele na entrevista que ele deu ao Toratsu, uma revista publicada na famosa loja de doujin Toranoana, que ele fala, abre aspas, quando acontece a primeira morte de Tsukihime,
nos primeiros 15 minutos? Ok, vamos matar alguém nos primeiros 15 segundos então. O que dá para notar que ele tinha um instinto de competitividade com ele mesmo. Eles criavam uma meta e tentavam superar ela, mesmo talvez não sendo possível ou talvez não precisando tanto. E ele cumpriu, né? Porque se você for assistir Higurashi, você literalmente só assiste isso pelos primeiros 30 segundos da trama. Já dando um spoiler, mas nem tanto, eu acho isso fascinante da parte dele. No quesito terror, sua inspiração veio pelos jogos da Chunsoft, do gênero Sound Novel. O Otogiri Soul, lançado em 1992, que teve pouco sucesso de início, foi só 120 mil cópias vendidas, mas de boca em boca tornou-se popular e mais tarde conseguiu vender 300 mil cópias. E Kamaitachi no Yoro, lançado em 1994, sendo um sucesso de vendas com 750 mil e 300 cópias vendidas de respectivamente Super Nintendo e PlayStation. E em 2018 foi feito o remake com cenários criados pelo próprio Ryu e também houve influência do Kizuato, que recebeu um remake em 2002, mas é pouquíssimo falado no mundo ocidental. Sendo bem sincero com vocês, eu não conheço esses jogos, então provavelmente eu citei alguma coisa errada aqui, mas fizeram parte da vida do Ryu. Essas obras ajudaram ele a criar uma experiência para quando surgisse Higurashi desse o sucesso que deu, né? A gente nota que cada coisinha que ele fez, cada inspiração foi usado no produto final, que é Higurashi no Nakoroni. Também teve inspirações no documentário de terror The Blair Witch Project, A Bruxa de Blair, que também recria a história de The War of the Worlds, A Guerra dos Mundos, a primeira história relatada sobre a invasão de alienígenas ao planeta Terra. No caso de A Bruxa de Blair, os alienígenas ficam no pântano. Além disso, inspirou-se no filme Encurralado. Ambos os filmes inspiraram o Ryu na criação dos heróis que se tornam incapazes de entender os acontecimentos dos fatos e os preconceitos criados em seu meio, estabelecendo medos na sociedade que resultariam em regras claramente estabelecidas. O autor também é fascinado em fazer teorias e aplicou bastante em Higurashi. Quando ele ia para a internet, era comum conversar com seus amigos no chat sobre Neon Genesis Evangelion, tentando encaixar a trama e elaborando muitas teorias. Decidido a vender a obra no Comic, começou a apresentar previews, e assim o primeiro jogo em CD foi lançado em agosto de 2002, com o primeiro arco chamado de Onikakushi Ren, e o último de Matsuribayashi Ren. Foi lançado em agosto de 2006. Com a popularidade em alta, o primeiro CD-drama foi lançado em maio de 2005 e a adaptação pelo mangá, volume 1 e 2 do primeiro arco, em março de 2006. Em abril do mesmo ano, foi finalmente lançado o anime que vamos falar no próximo vídeo. Então, né, galera, o próximo vídeo vai ser sobre o anime e sobre os personagens. A gente realmente espera que esse vídeo tenha sido, que tenha ajudado vocês um pouco a entender aí sobre a obra de Higurashi. De novo, agradecendo o Marcos a trazer todas essas curiosidades pra gente. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente vai trazer aí, como eu falei, anime e personagens. E pra esse aqui, galera, por favor, deixem like, deixem comentários, compartilhem com os amiguinhos. É muito importante porque vai dar uma trabalheira, como a gente já falou no começo do vídeo, mas a gente gosta muito do conteúdo e a gente também não podia deixar, né, o Marcos aí na mão, depois de trazer todo esse conteúdo pra gente, beleza? Então, tenho a certeza de agradecer ele nos comentários também, né? Eu quero ver vocês aí agradecendo também o Marcos por conta disso. E sigam ele no Twitter, galera, a gente vai deixar o arroba dele aqui, beleza? Ele sempre traz vários comentários sobre vários animes no Twitter dele. Eu juro pra vocês, é muito bom. Então eu realmente recomendo que vocês sigam ele, beleza? E sigam a gente também, né, obviamente. E se inscrevam no canal. Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu fui a Ti junto com o D. Continuem assistindo anime e falou!